Olá, vamos para mais um módulo do curso Captação Inteligente, o módulo que a gente fala sobre follow-up, tá? O que é follow-up? De repente é uma palavra estranha para alguns de vocês, para outros não, mas follow-up é o acompanhamento, é, é o momento que você está presente, é o momento que você continua presente e o seu público não precisa ficar preocupado com isso, porque ele sabe, ele confia em você, ele sabe que ele vai estar presente, ou até ele espera de você mais atitude, mais comprometimento e você não faz. Então, follow-up é um nome em inglês que é dado para um processo de acompanhamento para um fechamento de negócio ou para um retorno de alguma informação que você precisa para o fechamento de um negócio, tá ok? Vamos lá, mas antes disso eu queria mostrar uma frase da minha avó, uma avó muito sábia, que, que eu trago para o mundo dos negócios e eu vou fazer uma reflexão sobre essa frase. Ela falava que essa frase é conhecida que quem não dá assistência abre concorrência. Então, nos negócios é a mesma coisa, quem não dá assistência abre concorrência. Na verdade, ela fala disso por causa do mundo dos negócios, porque são termos é, de business, né? E ela tá certa, né? Se eu não dou assistência com a minha namorada, com a minha esposa, com quem eu quero me relacionar, com certeza ela vai ficar carente, ela vai buscar essa ela vai resolver isso comigo, vai buscar isso de outro jeito. Se eu não faço isso com o cliente, é a mesma coisa. Ele vai ficar carente, ele vai precisar de uma outra pessoa para aquela função e vai buscar um outro parceiro, tá ok? Lembrando que esse processo, o processo de fechamento de negócio, tanto faz aqui como patrocínio, né, busca de patrocínio, busca de apoio, busca de mantenedor, ou qualquer outro tipo de negócio, e eu falo que é um casamento, né? Na verdade é um processo amoroso, né? Onde tudo começa com os olhares, né? A gente troca olhares com a pessoa com quem a gente quer se relacionar, troquei olhares com a minha esposa quando a conheci e achei uma pessoa muito bela. Então a gente troca olhares, que é o contato, né? Quando vocês se conhecem, quando você conhece seu cliente, quando você conhece o seu prospect, né? Quando você conhece alguém que você percebe que tem a ver com você. Depois você, e é importante você não ultrapassar nenhum desse processo, né? Não queira passar esse processo porque a relação começa a ficar complicada. Então, não antecipe isso. Então, o segundo passo é conhecer sobre essa pessoa, né? Então, eu fui lá, conversei com algumas amigas da Mariana, né? E perguntei sobre a Mariana, algumas pessoas que a gente tinha em comum, e eu peguei referências sobre ela, né? Se ela era legal, enfim, se ela tinha um bom papo, porque beleza, eu já sabia que ela era bela, né? Então isso aí eu já tinha a informação porque já sabia, né? Já identifiquei isso nela. E vice-versa, ela também, pessoas chegaram para mim e perguntaram sobre a minha pessoa e passaram a informação para ela. Então ela começou ali a matar algumas objeções se vale a pena confiar e investir no Amaral. A mesma coisa acontece com o seu patrocinador no seu projeto, né? Ele vai buscar informações sobre você, ele vai na internet, ele vai perguntar, ele vai buscar informações. Então, eu estou falando sobre follow-up, mas é muito importante a gente também falar sobre isso, né? Um fechamento é um relacionamento amoroso. Depois a gente começou a se encontrar, a gente teve o primeiro encontro, com o primeiro beijo, enfim, o segundo encontro, enfim, as coisas começaram a ficar mais quentes e o nosso relacionamento acabou virando um casamento. Isso acontece também com um negócio, né? As informações começam a ser interessantes para aquela empresa sobre você e vice-versa. E até o momento que ela acredita e confia em você e fecha um contrato com você, que é o casamento, tá ok? E aí todo mundo acha que o ciclo acabou, na verdade, ele ainda está apenas começando. Então, hoje casado, eu tenho hoje 16 anos de casado e eu ainda tenho que lembrar de data de aniversário dela, data de aniversário de casamento, eu tenho que lembrar de viagens que fizemos, de viagem que ainda vamos fazer e compartilhar dos meus sonhos com ela, né, para que a gente mantenha essa chama acesa até hoje, né? Ela trabalha comigo e então a gente tem esse relacionamento. A mesma coisa acontece com
um cliente. Cara, o ciclo não acaba quando o ciclo não acaba quando você faz o primeiro contato, o primeiro negócio, na verdade. Ele continua, né? Ainda tem que tem que manter a relação com ele e lembrar dele em momentos especiais. Na entrega de um projeto ele é muito especial, mas também no retorno de uma ideia que você teve ou que você recebeu e quer compartilhar com ele, numa entrega de um relatório depois da entrega de um projeto, no envio de uma lembrança na data de aniversário, pode ser um gift ou um cartão de visita, um cartão virtual ou um cartão impresso. Então, como eu comentei, um negócio, né, um contrato, uma parceria, ele é semelhante a um casamento, a um namoro, né, uma relação amorosa, ok? Fica a dica. E agora eu quero falar sobre o que eu converso com as equipes que eu coordeno, né, ou palestras que eu dou, sobre o que eu acho que é follow-up, ok? Na verdade, follow-up, na verdade, para mim é uma sigla, tá? A sigla é FPFUP, né? O que quer dizer a sigla? Pela importância que eu dou para o follow-up. A sigla quer dizer, para algumas pessoas pode chocar, para outras pessoas não, enfim, mas é o que eu utilizo e funciona. Essa sigla é o seguinte: faça a porra do follow-up. Faça. O follow-up o follow-up na nossa jornada. Ele é o momento mais importante, é o momento onde você fica responsável sobre todo ponto de contato que você tem com esse cliente, com relação às novidades que possam acontecer, com relação às agendas, com relação não é obrigação do cliente, do futuro cliente, te ligar. Não espere que no contato telefônico que você fez e não encontrou ele, deixou o seu número, ele vai te ligar. Ele não vai te ligar, ele tem muita coisa para fazer. Além disso, ele tá recebendo 100 ligações como a sua, tá, ok? Isso é uma realidade. Não espere que depois se você conseguiu falar com ele e pediu para ele dar uma data para você, ele não vai dar a data. Se você não fizer isso naquele contato, naquele telefonema, a chance de você conseguir fazer isso posteriormente é muito difícil. Então, no contato telefônico, já promova um encontro, né? Já use alguma técnica, né, de persuasão que você consiga um espaço na agenda dele. Então, eu vou falar sobre essas etapas e vou falar algumas dicas que eu não pensei em falar isso no curso, mas eu vou falar sobre algumas dicas, ok? Primeira dica para você conseguir o contato com algum patrocinador que você não tem nenhuma informação, tá, ok? É muito comum você entrar em contato com uma empresa e a telefonista e a secretária não saber ou não conseguir ou não passar telefone, e-mail, endereço da pessoa responsável. Então é isso que você tem que fazer nesse momento, né? Identificar uma lista e conseguir esses dados. Então, uma dica que eu dou e que eu faço e funciona é o seguinte: você vai entrar em contato com essa empresa, você vai falar talvez com a parte até onde você conseguir chegar próximo ao decisor, e nessa pessoa, se você não consegue o contato do decisor, o contato telefônico ou o contato, os dados de contatos dele, você vai fazer a seguinte pergunta, você vai fazer a seguinte oferta. Você fala que você, claro, é de uma produtora cultural, você é uma empresa de consultoria, uma empresa de captação de recursos e quer mandar pelo correio o seu material. Então, quando você faz isso, aquela pessoa não tem nenhuma objeção, ela vai te passar o endereço, tá, ok? Então você vai lá, confirma o nome da empresa, endereço, a pessoa responsável para receber isso, e quando ela começa a passar as informações, parece que um canal é aberto. E a partir desse momento ela está aberta a dar qualquer tipo de informação, e aí você fala que está na sua tela de CRM, e para completar a tela do CRM ou do seu cadastro, enfim, no seu Excel, você pede o telefone e o e-mail. Então, se você entrar em contato direto
e pedir o telefone, nome, e-mail, endereço, é muito provável que você não consiga. Mas se você fazer isso ao contrário, você falar que vai fazer uma entrega pelo correio, pede o endereço, e aí ela vai te dando informações, e você comenta que está com o sistema aberto e precisa completar os dados, a informação vai chegar muito mais fácil. Faça isso, que é muito importante. Então, ok? Então uma dica que não estava previsto para a gente falar, mas acabei lembrando e falando isso agora. Então eu estava falando que não espere que em cada status, né? Em cada status, como eu te comentei, o cara retorne, né? Se você fez o contato e deixou o seu telefone, ele não vai ligar para você, né? Se você fez o contato e não marcou a reunião, ele não vai te ligar para marcar a reunião, ok? Essa etapa tem que ser feita na hora, aqui nesse momento, ok? Se você fez a reunião presencial ou digital e não deixou ali uma data, um gatilho de escassez, uma é, é, um tempo para ele pensar, né? Eu posso te retornar em quantos dias para você me dar uma resposta? Eu posso te retornar daqui 2, 3 dias para a gente conversar. Eu posso te retornar daqui uma semana. Eu posso te retornar na sexta. Ou você pode informar então quando eu posso te retornar para a gente evoluir na nossa parceria, ok? Então deixa ali, deixa sempre uma chance de um novo contato, ok? E não espere que o cliente faça isso. É sua responsabilidade este papel e é sua responsabilidade se organizar para isso, ok? Para isso é importante algumas coisas. É importante que você tenha de novo um local para cadastrar essas informações. Eu recomendo um software CRM e que esse software seja um software que ele te avise, né? Ele te avise que existe ali alguma tarefa naquele dia, naquela semana, ou uma tarefa atrasada que não foi feita, ok? Mas follow-up é a grande ferramenta. Vamos lá. Algumas informações sobre a importância do follow-up. E aqui vocês vão ficar muito surpresos com esses dados, tá, ok? 48% das pessoas, isso quando eu falo pessoas, são pessoas responsáveis pela área comercial e que muitas das vezes o ganho financeiro dela depende disso, elas não fazem follow-up. Elas não fazem. E existem inúmeros motivos para isso, né? Vergonha, tempo, dinheiro, enfim, falta de experiência, estar no local errado, fazendo a coisa certa no local errado, mas elas não fazem follow-up. Espera que alguém retorne para ela. Então, eu lembrei agora de uma palestra que eu fui do Érico Rocha, e ele fala sobre marketing de esperança e marketing de resultados, ok? O follow-up ele trabalha do lado no marketing de resultado. E por que essa comparação do marketing de esperança e o marketing de resultado? O marketing de esperança é quando você faz ações desorganizadas ao Deus dará, e que a única ferramenta que você tem é a sua oração. Então, eu tô torcendo, Deus vai me ajudar, eu tô torcendo para que o cara me ligar, eu sou uma pessoa do bem e tô rezando para estar tudo certo. Meu querido, pode acontecer, mas a chance é muito baixa de acontecer. Tá, ok? Isso chama-se marketing de esperança, chama gestão de esperança, e tem a gestão de resultado, e follow-up é uma ferramenta de resultado, tá, ok? Por quê? Porque, de novo, 48% das pessoas não fazem follow-up, tá, ok? Mandam um e-mail e reza pro cara abrir. Ele não abriu? Acabou. Faz a ligação, espera o cara ligar para marcar reunião. O cara não vai ligar, ele não vai ligar para marcar reunião. Faz um e-mail marketing, compra uma lista de e-mails e dispara esperando que o diretor de marketing vai olhar o seu produto porque você fala que tem um projeto com lei de incentivo que tem desconto no imposto de renda. Ele sabe disso já. E existem mais 25 caras fazendo a mesma coisa todos os dias, né? Fazendo do mesmo jeito. Os diretores, gerentes, eu converso com alguns deles, não estão mais entendendo isso, né? Tá virando uma rotina isso aí. Então, tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que tirar. É o método TBC. Tira a bunda da cadeira. Tem que
dar retorno. Você é responsável por ter retorno, ok? Então, o primeiro dado é isso, 48% das pessoas não fazem follow-up. 25% das pessoas fazem o segundo contato e param? Como assim? Fez o contato telefônico, não conseguiu falar, faz o segundo e para, desiste, né? Ou consegue falar as duas vezes, mas não prossegue, não passa para a próxima etapa, não evolui, né? Isso aqui é dado estatístico real, tá ok? 25% das pessoas que depende daquela venda para gerar resultado não param no segundo contato. Não quer dizer que o cliente parou de querer falar com você, é você que parou de querer falar com ele, tá ok? 12% das pessoas fazem o terceiro contato e também param. Olha só, 12% das pessoas fazem o contato e param. Caramba, então 25 parou no segundo e 12 parou no terceiro, né? Então está tendo um problema aí de gestão. Bom, e somente 10% das vendas são feitas depois do terceiro contato. Então tá aqui, cara. Você tem que fazer follow-up, 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 follow-up. Existe estatística que fala que um negócio acontece depois do 10º follow-up, ou da 10ª vez que ela ouviu falar de você. Em alguns mercados é mais, em outros mercados é menos, né? Essa estatística é diferente, mas somente 10% das vendas são feitas depois do seu contato, tá ok? Vamos lá, então vamos prosseguindo. 2% das vendas são feitas no primeiro contato. É muito baixo, cara. Você tá querendo bater meta, querendo resolver sua vida e a sua margem de fechamento no primeiro contato está muito baixa, né? Estatisticamente é o seguinte, 3% das vendas são feitas no segundo contato. Muito baixo, realmente é muito baixo. 5% das vendas são feitas no terceiro contato, 10% das vendas são feitas no quarto contato, mas o grande negócio acontece do quinto ao 20º contato. Então, 80% das vendas são feitas a partir do quinto até o 20º contato, ok? Tem um erro aqui, então até, na verdade. Mas é isso. Então, o follow-up é a grande ferramenta. Follow-up não é encher o saco do seu cliente. O cliente ele quer que você ligue para ele, ele quer que você faça um contato com ele, ele quer que você marque uma reunião com ele, ele quer almoçar com você. Por mais que naquele momento ele pode te dar uma resposta: estou vendo, estou fazendo, alguma coisa de gerúndio aí envolvido, mas ele quer, porque se ele não quisesse, ele já falava, tá ok? O cliente é mais importante para ele dá uma negativa para você, para que ele só continue conversando com aquelas pessoas que ele acha importante. Então, se ele ainda você não foi declinado pelo processo de escolha dele, ele realmente quer continuar conversando com você, tá ok? Então, fica aí algumas estatísticas sobre follow-up, ok? Algumas dicas que eu quero deixar sobre esse item. Primeira, registrar e ter a rotina do registro dos dados cadastrais na ferramenta CRM, qualquer outra ferramenta. Eu reforço nessa tecla porque me ajuda. Eu venho de outro mercado onde eu já usava algumas ferramentas, e hoje as ferramentas são mais modernas, elas são visualmente mais agradáveis e ajuda bastante, né? Ajuda a você não deixar tudo na sua cabeça, ou no caderno, ou no Excel. Ela te ajuda nesse processo, ok? Algumas são automáticas, inclusive já tem alguns e-mails e templates prontos, e ela mesma manda o e-mail ou te avisa que naquele momento, naquele dia, você precisa tomar uma ação para aquele cliente ou com aquele cliente, ok? Colocar uma ação para alguns dias e fazê-la, né? E registrá-la novamente, entendeu? Fazê-la e registrá-la. Faz ação, vai lá, colocou na ferramenta CRM, os dados cadastrais, o nome da empresa, o nome da pessoa, o endereço dela, qual o telefone, qual o e-mail e qual a ação que qual a oportunidade, o valor dessa oportunidade e qual a ação que você vai tomar, qual é a próxima ação que você vai tomar com ela
e para ela. E faça isso, né? Faça isso, né? Coloque essa ação e faça. E o resultado disso, registra novamente e de novo coloca uma ação. E aí isso aqui acaba virando um ciclo e a ferramenta. E você nunca vai esquecer que esse cliente que você é importante para esse cliente também é importante para você, ok? Pesquisa na internet sobre assuntos de interesse e envia por e-mail. E enviar por e-mail. Um cliente ele quer saber que você está antenado, que você está atualizado, né, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele acredita, com a empresa dele, com o segmento que ele atua. E isso é importante. Então, periodicamente, faça a pesquisa na internet sobre o segmento, sobre a pessoa. Existem algumas ferramentas gratuitas que te ajudam nesse monitoramento. Eu utilizo. Uma delas é o Google Alerts. Então, Google Alerts, ferramenta gratuita do Google. Se você tem um e-mail Gmail, aproveite. Se você não tem, faça. E tem ali um serviço chamado Alert. Você coloca o nome da empresa ou o nome do profissional. Se for um nome composto, coloca entre aspas. E todos os dias a ferramenta vai rastrear a internet, vai rastrear boa parte da internet e vai te entregar um e-mail com o que ela achou. Então, se você está prospectando Coca-Cola, coloca ali Coca-Cola. Se você está prospectando a pessoa da Coca-Cola, coloca ali Coca-Cola. E se de repente sair uma matéria sobre ela, se de repente sair um vídeo sobre ela, de repente se ela subir alguma coisa no YouTube, ou a empresa, ou segmento, coloca ali e capture esse e-mail e mande para ela, e isso prova que você está antenado. É uma forma de você antecipar aqueles 20 pontos de contato, aqueles 10 pontos de contato que você e uma marca precisa para fechar um negócio, ok? Bom, outra informação é ofereça uma degustação. Então, ofereça uma, uma se você trabalha com teatro, ofereça uma noite especial para aquela pessoa, para ela visitar a sua peça, para ela visitar o espaço que você tem. Se você trabalha com itinerância, ofereça a ela a oportunidade de conhecer o projeto, de estar presente, de assistir. Se você está prospectando se você trabalha com exposições e você tem uma exposição, ofereça uma degustação, né? Peça para visitá-la. Ali ela vai comprovar que tudo que você falou é verdade, né? Que tudo que você falou sobre e às vezes até antes de uma reunião, né? Se você tiver a oportunidade, você pode fazer esse convite de oferecer uma degustação, ok? Em algumas empresas existe um negócio chamado compliance, existe uma auditoria e em algumas empresas não é permitido. Então, também é importante quando isso é importante que isso vire rotina dentro desse seu oferecimento. Se a pergunta se ela pode receber, tá ok? Então, bom, eu tenho aqui uma parte de convite para você curtir a noite em tal espaço, em tal teatro, e eu gostaria de saber se a política da sua empresa permite que você vá, né, e vá conhecer. Ela fala sim, ela vai falar não, e se falar sim, ok, e se falar não, ok também, de repente ela pode dar para alguém, ou enfim, mas o importante é a pessoa entender que existe um carinho, tá ok? Que existe uma verdade, que existe realmente, não tem nada escondido. Eu estou trazendo para você, estou te oferecendo alguma coisa que eu também vou oferecer para os seus convidados quando eles vierem aqui, estiverem participando do seu projeto, ou o público que vai estar prestigiando o projeto que está com a sua marca. Bom, e aí, de novo, traga boas novas do mercado, do que ele atua, do que ele faz. E por fim é isso aí. De novo, recapitulando, follow-up é a ferramenta ferramenta não, é o termo que a gente fala sobre retorno, sobre relacionamento. Follow-up tem a ver com uma relação amorosa. E respeitar o processo de uma relação amorosa, que vai desde do olhar até o casamento e pós-casamento não, né? E a continuidade do casamento, né? A gente não quer ter um pós-casamento com um cliente nem com uma esposa. Depois lembrar das estatísticas que fala que as estatísticas sobre follow-up, né? Que
Bom, a gente vai fechar negócio a partir do quinto, sexto, até o 20º, e até mais ainda, contato, né, em não existir. Eu tenho cliente que hoje é fidelizado, que eu demorei 3 anos para fechar negócio com ele. Eu imagino que eu tive 10 pontos de contato por ano para a gente manter fechar o primeiro negócio, e hoje a gente a gente já tá no segundo ano, mas foram pelo menos 30 30 contatos que foram feitos para o negócio ser fechado. Então, vamos colocar tempo, dinheiro, enfim, e criatividade dentro desse processo, mas graças a Deus deu tudo certo, e é isso, e é isso. Tem outros não, que foi com 5, com 6, já tive um cliente já com um, mas foi muita sorte. Eu estava no momento certo, fazendo a coisa certa, com o produto certo, e enfim, tinha ali um senso de urgência também do cliente, buscando algo que eu tinha em mãos, ok? Então, obrigado, até o próximo módulo. Um abraço.